students! Olá, alunos da EJA! Hoje nessa aula vamos falar sobre informações explícitas e específicas em um texto. Então eu, a teacher Patrícia e o nosso intérprete Val. Hi Val, how are you? Vamos procurar essas informações. Vamos lá? O objetivo então qual é? Localizar informações explícitas e específicas em textos descritivos de língua inglesa. Texto descritivo, como o nome já diz, é aquele texto que vai descrever algo, algum lugar, alguma coisa. Então vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Thinking about it. Vamos pensar comigo. Os tipos de moradia podem variar bastante, não é mesmo? Então temos casa de madeira, casa de tijolo, casa de iglu, né, casa de gelo, casa de um barco, que pode ser uma casa. Então temos vários tipos. E as pessoas, dependendo da região, elas têm os hábitos muito diferentes, elas moram em lugares bem diferentes. Você tem curiosidade de saber como vivem as pessoas de outras regiões e países? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje, então vamos ver. Aqui nós temos uma brick house, né? Uma casa de tijolo. Então olha lá, vamos lá. Antes de lermos, muito importante que a gente veja essas dicas aqui. Antes da leitura desta aula, é importante lembrar que para inferir, o que é inferir? Tirar a informação, conseguir entender, a gente deve observar o contexto. A gente não precisa se apavorar quando a gente pega um texto em inglês. Meu Deus, não estou entendendo nada, o que está dizendo? Sempre devagar. Primeiro, observa a imagem. A imagem ela fala mais que 1000 palavras. Aí vai no título. O título também te traz algumas informações. E aí você vai buscando no texto, você passa o olho, dá aquela passada de olho no texto, aquela leitura rápida, dinâmica, e aí você vai em palavras-chave, palavras que te dão informações, palavras que você conhece. Se você fizer isso, você vai ver como é facinho de você conseguir compreender o texto, certo? Muitas palavras desse texto que a gente vai ler agora, você já conhece. Que, por exemplo, membros da família e partes da casa. Então, vamos ler, vamos lá. Bom, a gente vai conhecer, então, a Alissa. A Alissa, ela mora nessa casa aqui, ó. Então, na imagem, traz o quarto da Alissa, no caso, tá? Então, presta atenção nas informações. Alissa lives with her parents in Kentucky, USA. Então, a gente já sabe de onde que ela é. She's an only child, but her grandmother, uncle and cousin live close by. It is a beautiful mountainous region known as Appalachia, but very poor. Their small and old house is falling apart. Então a gente tem algumas informações aqui sobre a Alissa. De onde ela é? Ela é uma only child. O que será que é isso? Only child. Presta atenção. Mas, mesmo ela sendo uma only child, ela mora com a grandmother, com o uncle e com o cousin, tá? E aí vai descrever como é o lugar que ela mora, beautiful e mountains, mas very poor. E essa então é a Alissa, tranquilo? Então agora a gente vai tirar as informações do texto. O que eu quero que você me diga? Eu quero que você me responda sobre o que fala o texto, moleza. Onde a Alissa mora e o que significa a expressão only child. Responde no teu caderno.
cuidado com os falsos cognatos. Tem algumas palavras que quando eu olho eu já consigo ver a tradução em português, mas tem algumas que a gente chama de falso cognato. Por exemplo, parents. Parents te faz pensar em parentes, mas a tradução correta são pais. Então ela vive com os pais dela. Sobre o que fala o texto? O texto fala sobre a Alicia, o lugar que ela mora, né, descreve o ambiente com quem ela vive. Isso são sugestões de resposta. A tua resposta não precisa estar exatamente igual à minha, tá? E onde que ela mora? Ela mora em Connecticut, que fica nos Estados Unidos, USA, United States of America, certo? Ela mora, como a minha pergunta é em português, eu posso responder em português sem problema nenhum. E aí eu quero saber o que é only child. Se você colocou no tradutor, vai sair lá, única criança. Quando ela é única criança, ela é o quê? Ela é o filho ou a filha único. Nesse caso aqui, como eu estou falando da Alissa, então ela é filha única. Então vamos ver o texto. Ela mora com seus pais em Connecticut, no USA, nos Estados Unidos. Ela é filha única, mas a avó, o tio e o primo moram perto, né? Então, como se morassem juntos. É um lugar bonito, montanhoso, conhecido como Apalá, que é o lugar onde ela mora. Mas esse lugar é muito pobre. Então, a sua casa é pequena, né? Então, tá falando sobre a vida da Alicia, ok? Tranquilinho? Ótimo. Olha lá. Agora a gente vai conhecer o Jamie. Olha a cara do Jamie, né? O Jamie já tem uma outra postura, ó. Terninho, gravata. Olha o quarto do Jamie. Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Jamie. Jamie is 9 years old. He lives in a top floor apartment in New York, USA. His parents also own luxury homes in Spain and in Long Island. He has a brother and a sister who are twins. Então, o que eu faço? As palavras que eu não conheço, eu vou lá dar uma procuradinha. Mas eu vejo o contexto geral. Bom, vi que é um menino, Jamie, o nome dele é Jamie, que ele tem 9 years e ele mora numa top floor. O que será que é uma top floor? Vamos pensar top, no topo. Num apartamento. Como é que eu chamo lá o topo do apartamento? E fica onde? New York, USA. E os seus pais? Os seus pais, also luxury homes, também tem casas luxuosas, aonde? Em Spain e Long Island. E ele tem o quê? Um brother e uma sister, que eles são twins. O que será que são twins? Vamos observar? Vamos lá. O que eu quero que você me responda? Letra A. Que tipo de moradia Jaime vive? Onde que ele mora? Ele mora numa casa? Que tipo de moradia é dele? E a B. O que é essa expressão top floor apartment? Vamos responder?
Vamos lá então, que tipo de moradia que Jaime vive? Eu consigo tirar essa informação do texto. E a expressão top floor, eu consigo? Não. Aí eu vou precisar de um dicionário ou de algum tradutor ou inferir a informação. Top, top fica no topo. Isso é um apartamento. O que será que é isso? Vamos conferir? Então, letra A. Ele mora em um apartamento. Ok. E esse apartamento, ele fica na cobertura, no top floor, no andar de cima, andar superior. Eu chamo de cobertura. Tranquilo? Respondeu certinho? Ótimo. Let's go. Complete as sentenças usando essas palavras que estão no caixa. Essas palavras são palavras-chave, são keywords que a gente tirou do texto da Alissa e do Jaime. Se você achar necessário, use um dicionário, tá? Então eu tenho aqui cousin, lecture e twins. São 3 palavrinhas que estavam no texto. Vamos ver onde é que elas vão se encaixar. Letra A. Very comfortable and expensive. O que é isso, será? B. Children who are born to the same mother at the same time. E C. The child of your uncle or aunt. Onde é que eu vou encaixar essas palavras aí? Vamos responder? Vamos lá. Seria legal e fácil se você traduzisse essas palavras. Então, se você traduziu, ficou primo ou prima, luxo e gêmeos. E agora, então, fica mais fácil de encaixar as palavras. O que é muito confortável e caro? É luxury, ok? Crianças que nascem da mesma mãe no mesmo tempo. Como é que eu chamo as crianças que nascem da mesma mãe na mesma hora? E a criança que é filha do seu tio ou da sua tia, o que ela é seu? Vamos conferir? Então, na letra A, luxury, na letra B, twins e na letra C, cousin. Então, luxo, gêmeos e primo, primo ou prima. Eu uso a mesma palavra, certo? Então, essas são as palavrinhas-chave que nós encontramos no texto. Vamos procurar lá no texto, vamos ver onde elas estão? Vamos lá no texto da Alícia. Olha lá. Alicia lives with her parents. Olha aqui, ó.
cousin. Tenho também uncle que aparece lá. Então, cousin, os primos, né? O primo, a prima, mora perto, certo? E daí no texto do Jamie eu tenho luxury. Então, os pais também têm casas luxuosas. E ele tem um irmão e uma irmã que são twins, são gêmeos. Tranquilo? Moleza? Ótimo. E assim a gente vai adquirindo vocabulário. Ok? Então, fizemos aqui. Muito bem. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Vamos ver como é que você compreendeu os textos. Responda para mim. Número 1. Alice e Jaime, eles moram no mesmo país ou em lugares diferentes? Vamos ver se você vai lembrar dessa informação. Como é que é a família deles? Como é que é a família da Alicia? Como é que é a família do Jamie? Alicia mora com os pais, Jamie, como é que é isso? A 3. Os dois moram em apartamento? 4. Os dois vivem em contextos sociais iguais ou distintos? Por quê? Não esqueça de utilizar as informações que estavam explícitas no texto, coisas que estavam escritas lá. Vamos responder? Você conseguiu lembrar dessas informações? Vamos lá ver então. Número 1, Alice e Jaime moram no mesmo país ou países diferentes? Ela está te perguntando de país e não de cidade. Então, vamos voltar lá no texto. Vamos lá. Olha lá. Alice mora em Connecticut, no USA. E o Jaime, New York, USA. Então, a minha primeira resposta, eles moram no mesmo país? Moram. Os dois são dos Estados Unidos. Cada um de um lugar bem distante, mas os dois moram no mesmo país. Como que era a configuração da família da Alice? Como é que era? A Alice, ela era filha única, né? Mas ela morava perto da avó e do primo. E já Jamie tem dois irmãos, né? Um irmão e uma irmã que são gêmeos, ok? Os dois moram em apartamento? Essa informação só tinha no texto do Jamie. Pela imagem, a Alice mora numa casa, mas essa informação ela não estava explícita no texto, então a gente não tem como falar.
Então, pela informação explícita, só o Jaime que mora em apartamento. E pelo texto, pela imagem, os dois têm o mesmo contexto social? Não, né? Por quê? Porque a Alicia mora em uma casa pequena e antiga, e já Jaime mora num apartamento luxuoso. Isso indica que os contextos sociais deles provavelmente são diferentes. Isso a gente inferiu do texto. Essa informação não está explícita. Está explícita que ela mora numa casa pequena e antiga. E também está explícito que ele mora num apartamento luxuoso. E aí então a gente infere do texto essas informações. Tranquilo? Fácil? Então é assim que a gente faz com um texto. Texto em inglês. Dá uma olhada, observa bem as imagens, o título e aí você vai tirando as informações. Algumas são explícitas, estão lá escritas e as outras você tem que inferir, tem que tirar desse texto, certo? Então corrija as suas informações, veja se as suas respostas estão certas, se você errou, por que você errou. Volta no texto, se possível, traduza o texto. É importante traduzir, porque aí você vai adquirindo vocabulário, certo? Joga lá no Google Tradutor, vê como é que ele fica, como é que vai funcionando, certo? Então, o que a gente aprendeu nessa aula? Aprendemos a localizar informações explícitas e específicas em textos descritivos da língua inglesa. A gente conseguiu ir lá e pegar a informação. E aprendemos sobre os tipos de moradias, né? Existem diferentes tipos de moradias no mundo inteiro. E essa é uma pesquisa muito interessante. Como é que vivem as pessoas no mundo? Será que é igual? No nosso próprio país, como é que vivem as pessoas? Quantas diferenças temos dentro do nosso país? Se você quiser um pouquinho mais de informações, você pode ir no livro, você pode ir nas referências, e aí você se aprofunda um pouquinho mais sobre o assunto, ok? Então, nessa aula hoje nós falamos sobre tipos de moradia, falamos sobre informações explícitas e tiradas do texto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Bye, Val!